Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos agora na nossa última aula. Já vou sentir saudade de vocês. Como é bom a gente poder partilhar juntos e mergulhar na palavra, né? Nesta nossa última aula nós vamos mergulhar no capítulo número 6 de Gálatas e vamos ver o que é que esse texto tem a nos falar. Versículo número 1. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, a gente pode pensar esse falta como pecado, cometendo algum equívoco, cometendo alguma coisa errada. Vós, os espirituais, quem seriam esses espirituais, né? Seriam as pessoas mais maduras na fé daquela comunidade. Até também pode-se pensar que seriam referência a todos os batizados. Mas pelo contexto da carta, leva-nos a compreender que seriam as pessoas mais amadurecidas na fé. Ele vai dizer que essa galerinha corrige, então, esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo para que também tu não sejas tentado. É interessante que a palavra em grego, usada para esse verbo corrigir, ela significa em português, na verdade, o seguinte: colocar o osso no lugar certo, endireitá-lo. É uma palavra, é um termo médico. O médico, quando vai colocar um osso no lugar certo. Aí vamos fazer uma ligação, né? Se nós vemos a igreja como um corpo, olha que legal. Quando eu vou ali e tento corrigir alguma coisa do meu irmão, que seria a correção fraterna, né? Que eu corrijo fraternalmente porque ele é um irmão, eu estou ajudando então a endireitar uma parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é muito bonito. E aí, vamos lá, né? Tem que corrigir com espírito de mansidão. Paulo aqui então faz essa referência à forma como a gente tem que fazer a correção fraterna, lembrando que mesmo sendo espiritual, eu também posso cair. Então ele está querendo dizer, mesmo você sendo maduro na fé, você também pode escorregar, você também pode acabar caindo, né? Então não vá com orgulho. Versículo 2. Carregai o peso uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Lembrando que essa lei de Cristo não é a lei de Moisés, mas na verdade seria justamente todo o ideal que Cristo pregou para nós. E que peso seria esse, né? Na verdade é que o peso seria toda a realidade do outro. O cansaço do trabalho, doença, luto, solidão, pecado, falhas. A gente pode pensar agora de uma forma geral. Eu sou responsável por ajudar a carregar o fardo, o peso do meu irmão. Versículo 3. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Veja que referência legal, né? O orgulho. A gente começa a achar que a gente é muita coisa, mas a gente não é ninguém. Cada um examine sua própria conduta e então terá o de que se gloriar por si só e não por referência ao outro, pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Parece que é contraditório. Paulo aqui pede no versículo 5 que cada qual carregue o seu fardo, mas no versículo 2 ele manda carregar o peso uns dos outros. E aí, o que é que acontece? Vamos entender. Primeiro, Paulo aqui questiona as comparações feitas dentro da igreja. A gente compara-se muito com o outro, achando-se superior ao outro. Isso já é errado. A gente tem que se comparar sempre com Jesus Cristo, tentar parecer com Cristo e ponto. Mas por que ele fala sobre a questão de carregar o seu próprio fardo? Na hora que o irmão precisa, eu preciso carregar o fardo dele. Mas na hora de tentar julgar o outro, me comparar com o outro, olhe para si mesmo. Porque aí quando eu olhar para mim mesmo, olhar meus fardos, olhar minhas falhas, eu vou ter mais empatia e mais misericórdia com o outro. Com efeito, né? A gente julga muito o outro, mas esquece de olhar para si mesmo. É aquela história, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Antes de atirar a pedra, olhe para mim mesmo. Eu também tenho pecados. Versículo 6. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui. O que isso aqui quer dizer? É uma referência, né? A gente tem que lembrar que naquele contexto, os pregadores eram itinerantes, eles iam por muitos locais. E a ideia de que se dá aqui é de que a comunidade da Galácia deveria ajudar também financeiramente, com bens, com alimentação, com hospedagem, daqueles que estão em missão. Essa é a referência. Versículo 7. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Que é toda uma referência escatológica, né? Daqui a pouco você vai entender por quê. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos.
mas sobretudo para com os irmãos na fé. Vamos entender esse texto. Primeiro, muitas pessoas começam a dizer, mas eu faço bem, não vejo colher. A Bíblia fala que a gente vai colher o que a gente planta, mas eu planto, só colho coisa que não deve. Esse colher aqui, gente, não é aqui na terra. É um colher na vida eterna. Estamos plantando para o céu. E aí, continuando sobre essa dinâmica, ele vai dizer, não desanime não, porque a gente vai colher no tempo certo. Agora, enquanto temos tempo, ou seja, enquanto estamos aqui na terra, enquanto a parousia, ou seja, a segunda volta de Cristo ainda não aconteceu, praticamos o bem com todos, com todas as pessoas, em particular com aqueles que são próximos a gente. É interessante essa visão, porque às vezes a gente só trata muito bem quem é muito longe, esquece dos que estão perto. Tem que tratar bem todo mundo, especialmente os que são próximos a gente. Versículo 11. Vede com letras grandes, vos escrevo, de próprio punho. Isso aqui tem uma referência, que Paulo está querendo dizer o seguinte. Muitas vezes era outra pessoa que escrevia e Paulo podia ditar. Era muito normal naquele tempo. Mas ao dizer que ele escreve com letras grandes e de próprio punho, ele está querendo reafirmar a autoridade da carta, a importância desta carta. Versículo 12. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidar, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. Eu já comentei na aula passada, Na verdade, o Império Romano não perseguia muitos judeus. Então, se eu me circuncido, eu também não vou ser perseguido. Mas Paulo está querendo dizer o seguinte, gente, estou nem aí para isso. Foque na cruz. E daí se você for perseguido? Paulo não estava com medo de ser perseguido por nada. Versículo 13. Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Olha isso, Eu vou agora ficar me achando o máximo porque eu sou circuncidado, como se eu fosse mais santo do que os outros. Versículo 14. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. De fato, meus irmãos, esse versículo 14 meio que fecha a carta, Nós precisamos nos gloriar da cruz. Lá é o ponto alto da nossa vida. É lá de onde a força emana, é lá de onde a força vem para todos nós. Ademais, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. Olha o que Paulo está querendo dizer. Essas obras externas aí tanto fazem. São uma marca simples, mas o que importa é sermos uma nova criatura. Lembrando que essa nova criatura não é uma pessoa que vai fugir do mundo e agora vai para o deserto, não vai conversar mais com ninguém, vai se tornar a pessoa mais espiritual do mundo e assim por diante. Não. O ser um novo ser é estar agora dentro do Cristo. Eu agora mergulho nessa dinâmica, que, claro, vem do batismo. Versículo 16. E a todos os que pautam sua conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, que é o povo cristão, que é herdeiro das promessas. Esse é o Israel de Deus. Versículo 17. Doravante ninguém mais me molesta, ou seja, olhe, não encha mais a minha paciência, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Essas marcas de Cristo que Paulo traz, provavelmente já é o quê? Aquilo que ele já sofreu pelo Evangelho. O cansaço, rugas, noites de sono mal dormida, perseguições. Versículo 18. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. É interessante, eu vou finalizar essa aula falando disso. No versículo 16 ele fala da paz, da misericórdia. E no versículo 18 da graça. 3 palavras muito importantes. A paz é a presença do Cristo. A misericórdia é quando Deus ele não nos paga, por exemplo, com a mesma moeda, no sentido de que ele não olha aquilo que de fato merecemos e nos dá mais do que merecemos. Por exemplo, eu peco, Deus em vez de me pagar na mesma moeda, me condenando e tudo, ele me ama. E a graça é quando ele me dá sem merecer, gratuitamente. Paz, misericórdia e graça. Essas 3 palavras meio que encerram todo esse ciclo, O amor de Deus é gigantesco para conosco. Que amor grande. E é dessa forma que nós finalizamos esse curso de aprofundamento. Ele tem caráter de uma espécie de uma introdução também. Mas não é tanto introdução porque nós estudamos muita coisa, nós aprendemos muita coisa. Espero que você tenha gostado. E quem sabe Deus nos vai dar a graça de poder depois aprender um outro livro bíblico em breve, hein? Podemos sonhar em Deus. Deixa aqui nos comentários.
ao final de todo esse estudo de aprofundamento com os Gálatas, qual a sua visão sobre a sua fé? O que para você agora tem sido esse livro de Gálatas? Mudou sua visão em relação a ele? O que mais lhe marcou em todo esse estudo? Que mensagem final você conseguiria resumir deste livro magnífico? Espero que ao final desse curso você também esteja apaixonado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até mais. Estivemos reunidos durante todo este curso e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.